Os médicos de emergência não conseguiram salvar a esposa do homem que desmaiou no restaurante. Porém, minutos depois, algo surpreendente aconteceu. Uma faxineira se apressou para ajudar, e o que ela fez deixou todos paralisados. Camila e Gabriel estavam comemorando seu aniversário de casamento em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Era um lugar elegante, com uma iluminação suave que refletia nos copos de cristal e nos talheres brilhantes, criando um ambiente perfeito para uma noite especial. As mesas estavam decoradas com arranjos de flores frescas, e o som de um piano tocando ao fundo tornava o ambiente ainda mais romântico. Eles haviam escolhido aquela noite para relembrar os momentos mais marcantes de seu relacionamento, desde o primeiro encontro até as viagens inesquecíveis que fizeram juntos. Camila estava radiante em seu vestido azul marinho, que destacava seus olhos brilhantes e seu sorriso sempre presente. Gabriel, vestindo um terno impecável, parecia igualmente feliz. Eles riam e conversavam como se estivessem revivendo os primeiros dias de namoro, trocando olhares apaixonados e se lembrando das aventuras que viveram juntos. Enquanto saboreavam os pratos finamente preparados, Gabriel fez um brinde à esposa. Ele falou sobre o quanto ela significava para ele, como ela havia mudado sua vida e como ele estava ansioso pelos muitos anos que ainda tinham pela frente. Camila sorriu e levantou sua taça, emocionada com as palavras do marido. Eles brindaram e tomaram o vinho, que tinha um sabor suave e refinado, perfeitamente harmonizado com a refeição. No entanto, algo dentro de Camila começou a mudar. Um desconforto sutil surgiu em seu estômago, que ela inicialmente tentou ignorar, pensando que poderia ser apenas nervosismo ou até mesmo o efeito do vinho. Ela tentou se concentrar na conversa, mas a sensação desagradável continuava a crescer, como uma pequena nuvem escura começando a se formar no horizonte de um céu claro. Gabriel percebeu que algo estava errado quando Camila começou a perder a cor. Seu rosto, antes corado e vivo, agora estava pálido, e seu sorriso havia desaparecido. "Está tudo bem?" ele perguntou, preocupado. Camila tentou responder, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela sentiu uma vertigem intensa, como se o chão estivesse se movendo debaixo dela. O desconforto rapidamente se transformou em uma dor aguda, que irradiava de seu estômago para o resto do corpo. Ela apertou a mão de Gabriel, seus olhos expressando medo e confusão. "Gabriel. Eu não me sinto bem", ela conseguiu murmurar antes que seu corpo começasse a ceder. Gabriel entrou em pânico ao ver a esposa cambalear. Ele tentou segurá-la, mas ela já estava caindo. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. As pessoas ao redor começaram a perceber a situação, e em poucos segundos, o ambiente tranquilo e elegante do restaurante se transformou em um caos de vozes alarmadas e movimentos rápidos. Camila desmaiou antes que Gabriel pudesse fazer qualquer coisa. Ele a segurou em seus braços, gritando por ajuda. Os garçons e outros clientes correram para ver o que estava acontecendo, enquanto alguém já estava chamando uma ambulância. Gabriel sentiu o coração acelerar, o medo tomando conta dele. O que estava acontecendo com sua esposa? Por que, de repente, ela estava assim? A equipe do restaurante agiu rapidamente. Eles deitaram Camila no chão, tentando mantê-la estável enquanto aguardavam a chegada dos paramédicos. Gabriel estava ajoelhado ao lado dela, segurando sua mão, completamente perdido. Ele nunca havia se sentido tão impotente em toda a sua vida. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo de perder Camila estava o consumindo. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos assumiram o controle da situação. Eles examinaram Camila rapidamente, colocando-a em uma maca e carregando-a para a ambulância com eficiência. Gabriel seguiu de perto,
recusando-se a deixar o lado de sua esposa. Camila foi levada às pressas para o hospital, e a chegada na sala de emergência foi um turbilhão de atividades. Os médicos e enfermeiros estavam em ação frenética, correndo contra o tempo para estabilizá-la. O som constante dos monitores cardíacos e o murmúrio apressado das conversas entre a equipe médica criavam uma atmosfera de urgência. Gabriel, ainda atordoado pelo que havia acontecido no restaurante, observava tudo de perto, seu coração batendo forte no peito, enquanto a esposa era rodeada por profissionais de saúde. Os médicos começaram a administrar os tratamentos de praxe para situações de emergência como aquela. Camila foi conectada a soro intravenoso, enquanto medicações eram injetadas para tentar controlar sua pressão sanguínea, que estava perigosamente baixa. Eles também a monitoravam de perto, registrando cada alteração em seus sinais vitais, esperando por alguma reação positiva. Apesar de todos os esforços, a condição de Camila não mostrava sinais de melhora. Sua pele permanecia pálida e fria ao toque, seus lábios estavam arroxeados, e sua respiração, irregular e superficial. Os médicos trocavam olhares preocupados, sabendo que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Enquanto Gabriel observava impotente, o doutor responsável se aproximou dele. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas até agora não sabemos o que está causando isso. Ela precisa de um diagnóstico claro para que possamos aplicar o tratamento adequado, explicou o médico com uma expressão grave. Gabriel, ainda tentando processar as palavras, apenas acenou com a cabeça, sentindo-se cada vez mais perdido e desesperado. Os testes de laboratório começaram a ser feitos imediatamente. Amostras de sangue foram enviadas com urgência para o laboratório, enquanto exames de imagem eram realizados para tentar identificar qualquer anormalidade interna. Mas a espera pelos resultados era angustiante, e cada minuto parecia arrastar-se por uma eternidade. Camila estava sedada, inconsciente do que acontecia ao seu redor. Gabriel sentia-se impotente, sem saber o que fazer ou como ajudar. Ele ficou ao lado dela, segurando sua mão fria, tentando de alguma forma transmitir força e esperança. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Os minutos se transformaram em horas, e a equipe médica continuava a lutar contra um inimigo invisível. Eles testaram diferentes medicações, ajustaram doses e até tentaram alguns procedimentos mais invasivos, mas nada parecia funcionar. A situação estava se tornando cada vez mais desesperadora, e Gabriel podia ver o cansaço e a frustração estampados nos rostos dos médicos. Em um momento, uma enfermeira entrou na sala de emergência com os resultados dos primeiros testes de sangue. Ela entregou os papéis ao médico, que os examinou rapidamente. Havia algo ali, mas não o suficiente para dar uma resposta definitiva. Era como se estivessem lidando com um quebra-cabeça incompleto, onde cada peça encontrada apenas levantava mais perguntas do que respostas. Temos uma anormalidade nos níveis de toxinas, mas não conseguimos identificar a origem, o médico murmurou para si mesmo, mas suficientemente alto para Gabriel ouvir. Pode ser alguma substância rara, ou até mesmo algo que ainda não identificamos corretamente. Aquela notícia só fez aumentar a angústia de Gabriel. Uma toxina? Como isso era possível? Eles haviam saído para jantar em um restaurante chique, como poderiam estar lidando com envenenamento? A mente dele começou a girar com todas as possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido. Ele não conseguia imaginar quem teria motivos para machucar Camila. As horas continuavam a passar, e a situação de Camila permanecia crítica. A equipe médica começou a discutir entre si as possíveis próximas etapas. Alguns sugeriam repetir certos exames,
Outros falavam em chamar especialistas de outras áreas para tentar diagnosticar o problema. Gabriel observava tudo isso como um espectador impotente, cada vez mais desesperado para ver qualquer sinal de melhora em sua esposa. Em meio a toda aquela confusão, algo chamou a atenção de Gabriel. Um rosto familiar surgiu entre a equipe médica. Era Lívia, a faxineira que havia conversado com ele mais cedo. Ela estava parada à porta, observando tudo com uma expressão séria. Gabriel sentiu um misto de curiosidade e alívio ao vê-la ali, como se sua presença pudesse, de alguma forma, fazer a diferença. Lívia percebeu que Gabriel a observava e se aproximou discretamente. Eu falei com alguns dos médicos, ela sussurrou para ele. Eles ainda estão tentando descobrir o que aconteceu, mas eu sei que não tem muito tempo. Se vocês me derem uma chance, eu posso tentar ajudar. Gabriel olhou para ela, confuso. Você não é médica, ele disse, tentando entender o que ela estava sugerindo. Não sou, Lívia admitiu. Mas eu sei algumas coisas. Cresci em uma comunidade onde usamos tratamentos tradicionais. Já vi sintomas como esses antes, e tenho uma ideia do que pode estar causando isso. Gabriel estava em um dilema. Ele não queria contrariar os médicos, que estavam fazendo tudo o que podiam, mas ao mesmo tempo, sentia que não podia simplesmente ignorar a oferta de ajuda de Lívia. Era como se algo dentro dele dissesse que aquela mulher tinha uma intuição especial, uma compreensão que ia além da medicina convencional. Enquanto ele ponderava o que fazer, o médico responsável voltou com uma expressão ainda mais tensa. Estamos ficando sem opções, ele admitiu. Se não conseguirmos estabilizá-la logo, temo que ela não vai aguentar muito mais tempo. Essas palavras foram como um soco no estômago para Gabriel. Ele olhou para Camila, que estava imóvel na maca, e depois para Lívia. Era uma decisão quase impossível, mas naquele momento, ele sentiu que não podia simplesmente ignorar a possibilidade, por mais remota que fosse. Faça o que for necessário, Gabriel disse, dirigindo-se ao médico e depois olhando para Lívia. Eu confio em você. Lívia assentiu, com determinação nos olhos. Ela sabia que essa era uma oportunidade arriscada, mas também sabia que não poderia ficar parada enquanto havia uma chance de salvar Camila. Ela pediu a Gabriel que esperasse enquanto ia buscar o que precisava. Minutos depois, Lívia retornou com um pequeno frasco de um líquido escuro, algo que ela havia preparado rapidamente com ingredientes que tinha à disposição no hospital. Era um antídoto, algo que ela havia aprendido a fazer em sua juventude, e que só deveria ser usado em casos extremos. Os médicos ficaram hesitantes, e o chefe da equipe parecia cético. Isso vai contra todos os protocolos, ele disse, claramente desconfortável com a ideia de permitir que alguém sem formação médica intervisse. Mas Gabriel insistiu. Por favor, só deem uma chance, ele implorou, sabendo que essa poderia ser a única oportunidade de salvar sua esposa. Relutantemente, o médico deu seu consentimento. Ele sabia que a situação era desesperadora, e que não havia muito a perder. Com uma precisão cuidadosa, Lívia administrou o antídoto a Camila, sob os olhares atentos de toda a equipe médica. Os minutos seguintes foram de pura tensão. Gabriel observava cada movimento, cada respiração de Camila, esperando desesperadamente por algum sinal de que o antídoto estava funcionando. Os monitores continuavam a registrar seus sinais vitais, mas ainda não havia nenhuma mudança perceptível. De repente, um leve suspiro escapou dos lábios de Camila. Foi quase imperceptível, mas o suficiente para que Gabriel se aproximasse rapidamente. Ele segurou a mão dela, sentindo um calor fraco que não estava ali antes. E então, para o alívio de todos na sala,
os sinais vitais de Camila começaram a se estabilizar. A cor retornava lentamente ao seu rosto, e sua respiração, antes irregular, começava a se normalizar. O médico olhou para os monitores e depois para Lívia, surpreso e aliviado ao mesmo tempo. Parece que ela vai se recuperar, ele disse finalmente, permitindo-se um pequeno sorriso. Gabriel quase não acreditava no que estava vendo. Ele se sentiu inundado por uma onda de gratidão, olhando para Lívia com uma nova admiração. A faxineira havia feito o que ninguém mais conseguirá, e de uma maneira que nenhum deles teria imaginado. Após o alívio inicial de ver Camila estabilizar-se, Gabriel não conseguia afastar o desconforto que crescia dentro de si. O que havia acontecido no restaurante? Como sua esposa, que estava perfeitamente bem horas antes, acabava em uma situação tão crítica? As perguntas assombravam sua mente enquanto ele ficava ao lado de Camila, que ainda estava sedada, mas com sinais de recuperação. A sala de emergência estava mais tranquila agora, com os médicos monitorando de perto o estado dela. Lívia, que até aquele momento havia desempenhado um papel crucial na recuperação de Camila, estava prestes a sair da sala discretamente quando Gabriel a chamou. Ele precisava entender o que havia acontecido, e algo em seu instinto lhe dizia que Lívia poderia ter as respostas. Eu preciso saber mais, Gabriel disse, a voz carregada de urgência. Como você sabia o que fazer? Como você sabia que ela estava envenenada? Lívia parou, seus olhos encontrando os de Gabriel com uma expressão séria. Havia uma sabedoria silenciosa em seu olhar, algo que transcendia o treinamento médico convencional. Ela hesitou por um momento, como se ponderasse o que dizer, mas finalmente decidiu falar. Ela sabia que Gabriel merecia uma explicação. Eu cresci em uma comunidade onde as pessoas não tinham fácil acesso a médicos ou hospitais, ela começou, sua voz calma e cheia de lembranças distantes. Tivemos que aprender a nos cuidar de maneiras diferentes, usando o que tínhamos à disposição. Aprendi desde cedo a reconhecer os sinais de envenenamento. Quando vi o estado de sua esposa, soube imediatamente que algo mais estava acontecendo, algo que a medicina moderna às vezes demora a detectar. Gabriel ouviu atentamente, surpreso com a confiança e o conhecimento que emanavam daquela mulher. Mas como você teve tanta certeza? Ele perguntou, ainda tentando entender a decisão arriscada que Lívia havia tomado. Era um palpite educado, ela admitiu. Um palpite baseado em experiência. A pele dela, a forma como a respiração estava se tornando irregular, os sinais de intoxicação, eu já tinha visto isso antes. Não podia ficar de braços cruzados sabendo que poderia ajudar. Gabriel respirou fundo, tentando absorver o que estava ouvindo. Lívia parecia ter uma conexão única com situações de vida ou morte, algo que ele nunca teria imaginado. Mas havia mais em sua decisão do que apenas conhecimento técnico. Por que você se arriscou? Gabriel perguntou, ainda incrédulo. Você sabia que poderia perder o emprego, ou até ser processada. Por que fez isso? Lívia deu um pequeno sorriso, mas não era de alegria, e sim de compreensão. Porque às vezes a vida das pessoas vale mais do que qualquer regra ou protocolo, respondeu com simplicidade. Eu sabia que era um risco, mas também sabia que, se eu não tentasse, você poderia perder sua esposa. E essa é uma carga que eu não poderia carregar. Essas palavras atingiram Gabriel profundamente. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a força e a compaixão daquela mulher. O mundo parecia mais complexo do que ele havia percebido até então. Sua perspectiva estava mudando diante de seus olhos, e ele se sentia dividido entre o alívio por Camila estar se recuperando e a crescente necessidade de descobrir o que realmente havia acontecido. Enquanto eles conversavam,
Gabriel começou a perceber que Lívia não estava apenas interessada na saúde física de Camila, mas também em algo mais profundo. Você acha que isso foi intencional, não é? Ele perguntou, já conhecendo a resposta pelo olhar que ela lhe deu. É uma possibilidade que eu não posso ignorar, Lívia respondeu com um tom sério. A forma como os sintomas apareceram, tão rapidamente e sem uma causa aparente, não parece uma coincidência. E agora que sua esposa está fora de perigo imediato, precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Gabriel sentiu um calafrio subir pela espinha. A ideia de que alguém poderia ter tentado envenenar Camila era aterrorizante, mas também começava a fazer sentido. Ele pensou na noite no restaurante, na forma como tudo parecia estar perfeito até aquele ponto. E então, de repente, a vida de sua esposa estava em perigo. Lívia, percebendo a angústia no rosto de Gabriel, tomou a iniciativa. Você confia em mim? Ela perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Gabriel hesitou apenas por um segundo antes de responder. Sim, confio, disse ele, sabendo que não tinha outra escolha. Ele precisava de alguém que pudesse ver além do óbvio, alguém que estivesse disposto a ir mais fundo do que as aparências sugeriam. Então precisamos investigar isso juntos, Lívia continuou. Mas temos que ser cuidadosos. Se isso realmente foi um envenenamento intencional, quem quer que tenha feito isso pode tentar de novo. Não podemos permitir que Camila corra mais riscos. Gabriel concordou, sentindo o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ele sabia que estava entrando em um território desconhecido, onde as regras normais não se aplicavam mais. A vida de sua esposa estava em jogo, e ele estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para protegê-la. Enquanto isso, Lívia começou a pensar em seus próximos passos. Ela sabia que precisava ser cautelosa, mas também estava disposta a usar todos os recursos que tinha para descobrir a verdade. Sua experiência em práticas tradicionais de cura lhe dava uma perspectiva única, mas ela também entendia a necessidade de reunir provas concretas. A prioridade era garantir que Camila estivesse segura. Precisamos tirá-la daqui, Lívia disse, surpreendendo Gabriel. O hospital não é mais seguro, não enquanto não soubermos quem está por trás disso. Gabriel estava confuso, mas a determinação no olhar de Lívia o convenceu. Ela tinha uma convicção inabalável de que o perigo ainda estava presente, e ele não podia ignorar isso. Para onde vamos? Ele perguntou. Para minha casa, Lívia respondeu sem hesitação. É um lugar seguro, fora do radar. Podemos cuidar dela lá enquanto tentamos descobrir o que aconteceu. Gabriel hesitou por um momento, mas logo percebeu que não tinha outra escolha. Ele precisava confiar em Lívia, a única pessoa que havia conseguido salvar a vida de sua esposa até aquele momento. Vamos fazer isso, ele finalmente disse, sentindo uma mistura de medo e determinação. A decisão estava tomada. Eles não podiam mais contar apenas com o sistema médico tradicional. Agora, era uma questão de sobrevivência, e Gabriel sabia que teria que ir até o fim para proteger Camila e descobrir a verdade. Lívia se moveu rapidamente, organizando a transferência de Camila de maneira discreta. Ela usou sua posição no hospital para garantir que ninguém suspeitasse de nada, e em pouco tempo, Camila estava sendo levada para fora do hospital, longe de olhares curiosos. Gabriel seguiu de perto, sentindo um misto de ansiedade e alívio ao sair daquele ambiente. Naquela noite, enquanto conduziam Camila para o refúgio seguro que Lívia havia mencionado, Gabriel sentiu que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, uma fase onde nada mais seria como antes. Ele olhou para Lívia, cuja expressão era de determinação silenciosa, e soube que estava com a pessoa certa para enfrentar aquele desafio.
Lívia e Gabriel chegaram à modesta casa de Lívia em uma parte tranquila da cidade, longe da agitação do hospital. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis rústicos e uma decoração que misturava elementos modernos com toques tradicionais. Gabriel ajudou a carregar Camila para dentro, colocando-a cuidadosamente em um dos quartos de hóspedes, onde ela poderia descansar em segurança. Enquanto Camila dormia, sob o efeito leve dos sedativos que ainda circulavam em seu sistema, Lívia e Gabriel se sentaram na pequena sala de estar. Havia um silêncio tenso entre eles, quebrado apenas pelo som suave do vento passando pelas árvores do lado de fora. Gabriel não conseguia afastar a sensação de que algo mais estava em jogo, e Lívia, com sua intuição afiada, parecia estar pensando na mesma linha. Tem algo que você não me contou, Gabriel finalmente disse, quebrando o silêncio. Ele observava Lívia atentamente, buscando respostas que ele ainda não conseguia formular completamente. Você parece saber mais do que está dizendo. Lívia olhou para ele, ponderando suas palavras. Ela não era do tipo que fazia acusações sem provas, mas sua intuição estava gritando que havia mais naquela situação do que um simples envenenamento acidental. Ela escolheu suas palavras com cuidado antes de responder. Eu tenho visto muitas coisas na vida, Gabriel, começou, a voz firme mas tranquila. E uma coisa que aprendi é que, quando algo parece errado, geralmente há algo por trás. Desde o momento em que vi sua esposa, algo me dizia que isso não foi um acidente. Alguém queria machucá-la, e precisamos descobrir quem e por quê. Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha. A ideia de que alguém próximo poderia estar envolvido era perturbadora, mas ele sabia que não podia descartar a possibilidade. No entanto, ele ainda tinha dificuldade em acreditar que alguém que conheciam poderia ser responsável por algo tão horrível. Você tem alguém em mente? Ele perguntou, hesitante. A ideia de suspeitar de alguém que eles conheciam o deixava desconfortável, mas ele sabia que era necessário. A cada dia que passava, a desconfiança de Lívia em relação a Gabriel crescia. Ela começou a relembrar os pequenos detalhes da noite no hospital, a maneira como Gabriel parecia mais preocupado em controlar a situação do que em realmente ajudar Camila. Ela sabia que precisavam ser rápidos, antes que ele fizesse algo que colocasse Camila em ainda mais perigo. Em uma dessas noites, enquanto Gabriel estava fora, Lívia decidiu investigar o quarto do casal. Ela sabia que isso era um risco, mas também sabia que era necessário. Ela procurou cuidadosamente por qualquer coisa que pudesse ser considerada uma prova, algo que ligasse Gabriel ao envenenamento. Ela revirou gavetas, verificou documentos, mas nada parecia fora do normal. Até que, em um canto do armário, Lívia encontrou algo que chamou sua atenção. Era um pequeno frasco, escondido entre as roupas de Gabriel, quase invisível. Lívia o pegou com cuidado, observando o conteúdo. Era uma substância que ela reconhecia dos seus conhecimentos tradicionais, algo que poderia facilmente ser usado para envenenar alguém. Seu coração disparou, sabendo que havia encontrado algo importante. Ela precisava agir rapidamente, mas também com cautela. O próximo passo seria crucial, e ela sabia que não poderia errar. Guardando o frasco em sua bolsa, Lívia saiu do quarto, tentando manter a calma. Quando Gabriel voltou naquela noite, Lívia já estava preparada. Ela sabia que aquele pequeno frasco poderia ser a peça que faltava para conectar Gabriel ao envenenamento de Camila. E agora, ela só precisava garantir que a verdade viesse à tona, sem que Gabriel percebesse o que estava acontecendo. Lívia segurava o pequeno frasco entre os dedos, sentindo o peso simbólico que aquele objeto carregava. A descoberta no armário de Gabriel não havia sido um acidente, era a confirmação de suas suspeitas mais sombrias.
A substância no frasco era algo que ela reconhecia, um veneno raro e potente, praticamente indetectável em exames comuns. Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar que aquilo havia sido usado contra Camila, e a urgência da situação se tornou ainda mais clara. O que Lívia faria a seguir exigiria extrema cautela. Ela sabia que confrontar Gabriel diretamente seria arriscado demais, ele poderia reagir de forma imprevisível, colocando todos em perigo. Em vez disso, ela decidiu que precisava de provas mais sólidas antes de envolver a polícia. O frasco era um começo, mas ela precisaria de mais do que isso para garantir que Gabriel não escapasse das consequências de suas ações. Naquela noite, enquanto Gabriel estava fora, Lívia começou a formular um plano. Ela sabia que Gabriel era meticuloso, um homem que provavelmente teria tomado precauções para evitar ser pego. Mas mesmo os mais cuidadosos cometem erros, e era nisso que ela apostava. Seu primeiro passo foi tirar fotos do frasco e de sua localização original, usando o celular de Camila para não levantar suspeitas. Isso garantiria que, se algo acontecesse, ela teria pelo menos algum registro da evidência. Com as fotos tiradas, Lívia escondeu o frasco em um lugar seguro, longe do alcance de Gabriel, mas onde pudesse acessá-lo facilmente se necessário. A mente dela trabalhava a todo vapor, planejando seus próximos passos. Ela sabia que precisava encontrar mais provas e, ao mesmo tempo, proteger Camila e a si mesma de qualquer possível retaliação. Nos dias que se seguiram, Lívia intensificou sua vigilância. Gabriel, sem saber que estava sob suspeita, continuava sua rotina, aparentemente despreocupado. Mas Lívia observava cada movimento dele com atenção redobrada. Ela notou como ele evitava discussões sobre o incidente com Camila, desviando a conversa sempre que o assunto surgia. Isso apenas reforçou suas suspeitas. Lívia começou a investigar os hábitos de Gabriel com mais profundidade. Ela verificava seus pertences sempre que ele saía, procurando por qualquer coisa que pudesse ligá-lo ao veneno ou a um plano mais amplo. E então, um dia, sua paciência foi recompensada. Ela encontrou algo que Gabriel havia negligenciado, uma série de recibos escondidos no fundo de uma gaveta, documentando compras de produtos químicos que, quando combinados, poderiam ser usados para criar o veneno encontrado no frasco. Os recibos eram datados de semanas antes do envenenamento de Camila. Isso confirmava que Gabriel havia planejado tudo com antecedência, cuidadosamente adquirindo os ingredientes sem levantar suspeitas. Lívia sabia que agora tinha a evidência que precisava para ligar Gabriel ao crime. Mas o próximo passo seria ainda mais crucial. Lívia sabia que, se Gabriel descobrisse o que ela havia feito, ele poderia agir de forma imprevisível. Então, ela decidiu que era hora de envolver as autoridades. Mas antes, ela precisava garantir que Camila estivesse segura, fora do alcance de Gabriel. Certa noite, enquanto Gabriel estava fora, Lívia se preparou para tirar Camila da casa. Ela explicou a situação para Camila, que, ainda se recuperando, ficou chocada ao ouvir que Gabriel poderia estar envolvido em seu envenenamento. Camila, inicialmente incrédula, confiava em Lívia o suficiente para saber que ela não faria uma acusação dessa sem uma boa razão. Com o coração pesado, Camila concordou em deixar a casa. Lívia ajudou a se vestir e a preparou para a partida. Elas saíram em silêncio, sob a cobertura da escuridão, e Lívia as levou para um local seguro, um pequeno chalé nos arredores da cidade que pertencia a uma amiga de confiança. Lá, Camila poderia descansar sem medo, enquanto Lívia tomava as medidas necessárias para garantir que Gabriel não escapasse. Depois de instalar Camila com segurança no chalé, Lívia fez a ligação que vinha temendo. Ela contatou a polícia. Com uma voz calma, mas firme, ela relatou tudo o que havia descoberto,
fornecendo detalhes sobre o frasco, os recibos e o comportamento suspeito de Gabriel. Ela sabia que uma investigação formal seria iniciada e que, com as provas que havia coletado, as autoridades teriam o suficiente para agir. No entanto, antes que a polícia chegasse até Gabriel, Lívia precisava garantir que ele não tivesse a menor suspeita do que estava prestes a acontecer. Quando voltou para a casa de Gabriel, ela agiu como se nada tivesse mudado. Continuou suas tarefas normais, mantendo a mesma postura calma e discreta. Mas, por dentro, seu coração batia acelerado, consciente de que o desfecho dessa história estava próximo. Quando a polícia finalmente bateu à porta de Gabriel na manhã seguinte, ele foi pego de surpresa. Os oficiais, com as provas fornecidas por Lívia, revistaram a casa e encontraram um frasco que ela havia escondido, junto com os recibos que detalhavam a compra dos produtos químicos. Gabriel, percebendo que estava encurralado, tentou argumentar, mas as evidências eram esmagadoras. Enquanto ele era levado pela polícia, Gabriel finalmente percebeu que tinha sido traído pela própria meticulosidade que tanto prezava. Lívia, observando à distância, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que Camila estava finalmente segura, e tristeza ao ver a devastação nos olhos de Gabriel quando ele percebeu o que havia perdido. Com Gabriel preso, Lívia sabia que o pior havia passado, mas o impacto emocional daquela descoberta seria duradouro. Ela se permitiu um momento de reflexão, sabendo que havia feito o que era certo, mas também ciente de que a vida de Camila e de todos os envolvidos jamais seria a mesma. Gabriel estava sentado em uma pequena sala fria e mal iluminada, o som das correntes em seus pulsos ressoando enquanto ele se remexia na cadeira desconfortável. Seus olhos estavam fixos na parede à sua frente, mas sua mente estava longe dali, em um passado que ele agora desejava desesperadamente apagar. Tudo havia desmoronado tão rapidamente, e ele ainda lutava para entender como seu plano, meticulosamente elaborado, havia sido destruído por uma mulher que ele mal conhecia. A porta de metal se abriu com um rangido, e Gabriel ergueu o olhar para ver quem entrava. Era Camila, acompanhada por 2 policiais que a deixaram sozinha na sala com ele. A presença deles foi uma lembrança silenciosa de que, mesmo ali, ele não tinha mais controle sobre nada. Camila estava diferente, não apenas fisicamente, mas em sua expressão. Havia uma firmeza em seu olhar que Gabriel não reconhecia. Ele sempre a conhecera como uma mulher gentil e compreensiva, mas a Camila que agora estava diante dele parecia ter se transformado em alguém que ele nunca havia realmente conhecido. Os olhos de Camila encontraram os de Gabriel, e por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era pesado, carregado de todas as palavras não ditas, de todas as mentiras que haviam sido contadas. Gabriel tentou decifrar a expressão dela, mas não conseguiu encontrar nem raiva nem tristeza. O que ele viu foi uma determinação fria, algo que o fez sentir um calafrio na espinha. Por que você fez isso? A voz de Camila era calma, quase fria, mas havia uma ponta de dor nela que Gabriel não pôde ignorar. Por que você tentou me matar, Gabriel? Ele desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do dela. Em seu interior, ele havia esperado essa pergunta, mas agora que ela finalmente havia sido feita, ele não sabia como responder. As justificativas que ele havia construído em sua mente ao longo das semanas pareciam agora frágeis, ridículas diante da realidade de estar frente a frente com a mulher que ele havia tentado matar. Camila, ele começou, mas as palavras morreram em seus lábios. O que ele poderia dizer? Que tinha sido por dinheiro? Por poder? Que ele estava cansado da vida que levava, do papel que desempenhava? Tudo soava patético, mesmo em sua própria mente. Mas ele sabia que ela merecia uma resposta, qualquer que fosse.
Foi a única maneira que encontrei, ele finalmente disse, sua voz rouca e desprovida de emoção. Eu estava sufocado, preso em algo que não podia mais controlar. Eu não queria mais essa vida, Camila. E a única saída que vi foi essa. Camila o observava atentamente, como se tentasse processar o que ele estava dizendo. As palavras dele pareciam ecoar na sala, mas sem realmente penetrar a barreira que ela havia erguido ao redor de si mesma. Ela queria entender, mas ao mesmo tempo, sabia que nunca seria capaz de perdoar. Você poderia ter simplesmente me deixado, ela disse, a voz ainda firme, mas agora com um tom de incredulidade. Você poderia ter pedido o divórcio, poderíamos ter seguido em frente com nossas vidas. Mas em vez disso, você decidiu que eu deveria morrer. Por quê, Gabriel? Foi tudo por causa do dinheiro? Ele queria negar, queria dizer que havia mais por trás de sua decisão, mas sabia que, no fundo, essa era a verdade. O dinheiro, o controle, a sensação de poder sobre a própria vida. Tudo isso o havia consumido de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele havia se convencido de que merecia mais, de que sua vida com Camila era uma prisão dourada da qual ele precisava escapar. Mas agora, sentado ali, olhando para ela, ele via o erro que havia cometido com uma clareza devastadora. Foi uma mistura de tudo, ele admitiu, finalmente enfrentando o olhar dela. O dinheiro, o poder. Eu me convenci de que era a única saída, de que você era um obstáculo no meu caminho. E eu estava tão obcecado com essa ideia que não conseguia ver outra solução. Camila sentiu um nó se formar em sua garganta, mas se recusou a deixar que ele visse qualquer sinal de fraqueza. Ela havia prometido a si mesma que não deixaria Gabriel destruí-la mais do que ele já havia tentado. Você planejou tudo, ela continuou, a voz um pouco mais trêmula. Cada detalhe, cada mentira. Você olhou nos meus olhos e fingiu se importar, enquanto estava me envenenando pelas costas. Como você pôde fazer isso, Gabriel? Ele não tinha resposta para isso. Como alguém poderia justificar uma traição tão profunda? Ele não podia, e sabia disso. Em vez disso, ele abaixou a cabeça, derrotado, sabendo que qualquer palavra que dissesse agora seria inútil. A culpa que ele sentia era esmagadora, mas ao mesmo tempo, havia uma parte dele que ainda se apegava à ideia de que ele havia feito o que precisava ser feito. Eu pensei que poderia começar de novo, ele sussurrou, quase para si mesmo. Eu pensei que, se você não estivesse lá, eu poderia ser livre. Mas agora eu vejo que estava apenas me destruindo no processo. Camila balançou a cabeça, sem acreditar no que ouvia. Você estava se destruindo? E quanto a mim, Gabriel? E quanto à nossa vida, ao que construímos juntos? Você nunca pensou que isso poderia nos arruinar? Que isso poderia me matar? As palavras dela perfuraram Gabriel como uma faca, cada uma carregada com a dor e a raiva que ela havia reprimido por tanto tempo. Ele tentou dizer algo, qualquer coisa, mas percebeu que não havia mais nada a ser dito. Ele havia traído tudo o que eles haviam construído, e agora estava pagando o preço por isso. Finalmente, Camila deu um passo para trás, sentindo o peso da realidade se abater sobre ela. Eu não sei o que você achava que ganharia com isso, ela disse, a voz cheia de uma tristeza que Gabriel nunca havia ouvido antes. Mas você perdeu tudo, Gabriel. Não só o dinheiro, mas a minha confiança, o meu amor. E isso é algo que você nunca vai recuperar. Com essas palavras, Camila se virou e saiu da sala, deixando Gabriel sozinho com sua culpa e arrependimento. Enquanto a porta se fechava atrás dela, Gabriel sentiu um vazio se abrir dentro de si,
um buraco que ele sabia que nunca seria capaz de preencher. Ele havia perdido tudo, e por quê? Por uma ilusão de controle, por uma vida que ele nunca realmente quis. Naquele momento, Gabriel finalmente compreendeu a profundidade de seu erro. Ele havia traído a única pessoa que realmente se importava com ele, e agora, estava destinado a viver com o peso dessa traição para o resto de seus dias. O silêncio da sala o envolveu, e ele percebeu que estava verdadeiramente sozinho. O tempo passou. Camila ainda se perguntava como tudo aquilo havia acontecido. O homem que ela amava havia tentado tirar sua vida. Ela achava que nunca mais iria amar alguém, até que conheceu Marcos. Marcos apareceu na vida de Camila de forma inesperada, como uma brisa suave que entra por uma janela esquecida aberta. Ele era um homem simples, com um sorriso fácil e um jeito de falar que transmitia calma e segurança. Eles se conheceram por acaso, em uma pequena livraria na cidade, onde Camila havia ido em busca de algum alívio para a mente atribulada. Camila estava folheando um livro de capa azul, perdida em seus pensamentos, quando ouviu uma voz ao seu lado. Esse é um dos meus favoritos. Tem algo nele que sempre me faz voltar, mesmo quando acho que já o conheço de cor. Ela ergueu os olhos e viu Marcos, alto, de cabelos castanhos e olhos que pareciam refletir a tranquilidade de um lago em uma tarde de outono. Ele não era um homem que chamava atenção de imediato, mas havia algo na maneira como ele a olhou que fez Camila sentir um estranho calor no peito. É mesmo? Eu não o conheço, respondeu ela, um pouco surpresa por estar falando com um estranho, mas ao mesmo tempo curiosa. Se você gosta de histórias que mexem com as emoções, acho que vai gostar, disse ele com um sorriso. Eu sou Marcos, por sinal. Camila, ela respondeu, sentindo um leve rubor subir em suas bochechas. Não se lembrava da última vez que havia se apresentado a alguém de forma tão descontraída. Eles conversaram brevemente sobre o livro, e antes de ir embora, Marcos sugeriu que, caso Camila decidisse comprá-lo, poderiam se encontrar na cafeteria ao lado da livraria para discutir o que ela achou. Camila sorriu, mas não fez promessas. No entanto, o convite ficou em sua mente por dias. Dias depois, Camila se encontrou na mesma cafeteria, o livro de capa azul em mãos. Não tinha certeza do que estava fazendo ali, talvez fosse a curiosidade ou o desejo de quebrar a rotina sombria que sua vida havia se tornado. Para sua surpresa, Marcos estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, como se estivesse esperando por ela. Eu sabia que você viria, disse ele com um sorriso caloroso quando a viu entrar. Camila se aproximou, meio sem graça, mas também intrigada. E como você sabia? Intuição, respondeu ele, batendo levemente no livro que estava lendo. E você, o que achou do livro? A conversa fluiu naturalmente, como se eles se conhecessem há anos. Marcos não perguntou sobre o passado dela, não pressionou por detalhes que ela não queria compartilhar. Ele apenas ouviu, riu e falou sobre coisas leves, como filmes, música e livros. Aos poucos, Camila começou a relaxar na presença dele, algo que não fazia desde que tudo havia desmoronado. Os encontros na livraria e na cafeteria tornaram-se um hábito, e antes que Camila percebesse, eles estavam se vendo quase todos os dias. Havia algo em Marcos que a fazia sentir-se segura, como se, por um breve momento, ela pudesse esquecer tudo o que havia acontecido. Ele a fazia rir, e aos poucos, ela começou a se abrir, contando pedaços de sua história, suas dores e medos. Marcos escutava tudo com atenção, nunca julgando, sempre oferecendo palavras de conforto. Ele também compartilhou partes de sua própria vida, revelando que também havia passado por perdas e momentos difíceis. Isso criou um vínculo entre eles, algo que ia além da simples amizade. Uma noite,
depois de um jantar que Marcos havia preparado para ela em seu pequeno apartamento, Camila sentiu algo diferente. Estavam sentados no sofá, conversando baixinho, quando ela se deu conta de que estava completamente à vontade. Não havia medo, não havia a sombra de Gabriel pairando sobre ela, apenas o momento presente, e a presença tranquilizadora de Marcos. Marcos, ela disse, virando-se para ele. Acho que nunca te agradeci por estar aqui para mim. Marcos a olhou com ternura e pegou sua mão. Você não precisa me agradecer, Camila. Eu estou aqui porque quero estar, porque você merece ter alguém que a faça sentir-se bem. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez, não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de gratidão, e talvez, apenas talvez, de algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Com um suspiro, ela se inclinou para a frente, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se baixar as defesas, fechando os olhos e aproximando-se de Marcos. Quando seus lábios se encontraram, foi um gesto suave, cheio de incerteza, mas também de uma esperança que ela mal se permitia acreditar. Marcos a beijou de volta, gentilmente, como se soubesse o quão frágil aquele momento era para ela. Quando se afastaram, ele a abraçou, e naquele abraço, Camila encontrou a promessa de que, talvez, o futuro não precisasse ser tão sombrio quanto o passado. Naquele instante, Camila soube que estava pronta para tentar de novo. Pronta para viver, para amar, e para reconstruir sua vida. Gabriel havia levado muito dela, mas ele não a havia destruído. E agora, com Marcos ao seu lado, ela estava determinada a seguir em frente, um passo de cada vez.